Dia a todos. Meu nome é Eliel Ferreira Porto, eu sou da Impaera aqui em Tangará da Serra e o nosso objetivo aqui nesse dia de campo é passar as informações que o produtor vem fazendo aqui, tá certo? E que são tudo coisas simples e que poderá ser feito em todas as propriedades rurais, tá certo? Então esse ano é um ano que a Impaera, agora no ano de 2017, está completando 53 anos de serviço prestado no Estado. E isso, muitos colegas nossos já passaram, a gente está aqui por enquanto e os colegas que estão chegando vão continuar esse trabalho. É um trabalho que tem, assim, né, nós estamos com 53 anos, ela vai se estender, né? Como daqui uns anos vocês já se foram também, os filhos que vão continuar nas propriedades, vão continuar esse trabalho, né? E hoje aqui nós vamos falar sobre a capineira, né? Especialmente a capineira de cana, né? Que é a mais simples, a mais barata para ser feita na alimentação de bovinos leiteiros, tá? Pessoal, primeira coisa que nós queremos enfocar é com relação à localização, tá? Aqui nós estamos por exemplo, a uma distância do estábulo ali, onde o pessoal faz a ordenha, né? Imagina, por exemplo, se vocês fizessem uma capineira distante, aonde tivesse que transportar a cana todos os dias, né? Então é muito mais fácil, às vezes, você corrigir um solo que ele não está em boas condições em termos de fertilidade, do que, às vezes, ter que transportar, né? 2, 3, 5 anos, uma distância longe, onde as vacas vão ser ordenhadas, tá? Tamanho da área, pessoal. Que tamanho que é a minha capineira? A minha capineira ela está relacionada com a quantidade de gado que eu tenho, com o período que eu preciso tratar. Ou seja, vamos fazer uma conta rápida, só para vocês entenderem. Eu preciso tratar de 30 vacas de leite, né? Aqui na nossa região, a gente sempre costuma dizer que o tratamento ele precisa de ser a partir da segunda quinzena de maio e ele vai se estender aí até o mês de novembro. Nós estamos em outubro, não tivemos chuvas ainda, não é verdade? Então a gente precisa ter os dias, a quantidade de cabeças e a quantidade de consumo de cada vaca por dia. Vamos dar um exemplo, 30 vacas. Em 30 vacas, considerando que cada vaca come em torno de 20 quilos por dia, então nós vamos ter 600 quilos de cana picada por dia que eu preciso para tratar 30 vacas, tá? Considerando em tratar 180 dias, que são 6 meses, eu vou precisar, alguém faz a conta rapidinho só para a gente chegar, são 600 quilos por dia vezes 30 cabeças. 18 mil quilos em 30 dias. Em 30 dias. Em 6 meses, vezes 6. 108. Então, para mim tratar, olha só o número que nós já chegamos. Isso para mim definir o tamanho da minha capineira. Para quê? Porque se você estiver no meio do período da seca, a cana acabou. E aí, o que você vai fazer? Tá? Então, eu preciso de 108 toneladas de cana para tratar 30 vacas durante 180 dias. Primeiro passo, você definiu o tamanho da área. Quanto que produz um hectare de cana? Um hectare de cana ele produz aí em torno de... Aí fala, a usina colhe 70 toneladas por hectare. Só um exemplo, tá? A nossa, como nós vamos triturar com palha, com tudo, ela vai dar um pouquinho mais, né? Vamos jogar um 80, 90, isso vai depender do nosso solo, da forma que eu plantei, tá certo? Aí eu fiz o cálculo, cheguei à conclusão que eu vou produzir 70, 80 toneladas, eu vou saber o tamanho exato da área que eu preciso para tratar minhas 30 vacas. Entendido, pessoal? Se tiver alguma dúvida, pode nos questionar, pode perguntar também. Pessoal, análise de solo, esse é o primeiro passo que a gente precisa fazer para a gente definir todas as nossas outras ações. Por quê? Porque eu preciso saber se minha terra vai calcário,
que tipo de calcário vai, se é calcítico, se é dolomítico, se é magnesiano, tá certo? Qual é a quantidade de calcário que eu preciso jogar, tá? Qual que é a correção em termos de fósforo, em termos de adubação com fósforo, em termos de correção com calcário, tá? Então todas essas questões aqui, elas estão relacionadas à minha análise de solo. Depois nós vamos fazer um processo de coleta de solo para que vocês possam sair aqui aptos em coletar solo. Faça uma boa coleta, né, para você ter realmente um bom resultado, tá? Espaçamento, pessoal. Qual é o espaçamento que eu vou plantar a minha capineira? Vamos tomar como base a cana. A cana é uma coisa que todo mundo tem, né? A quem mexe com leite, a cana é o básico. É o primeiro passo, né? Então, por exemplo, você vai fazer o corte manual, seu espaçamento é 1. Se você vai fazer o corte mecânico, utilizando o trator, o seu espaçamento já é outro, tá? Por exemplo, nós vamos fazer o corte manual. Corte manual você pode fazer um espaçamento mais distante, ou seja, em torno de até 1,5 metro de largura de uma fileira para outra fileira. Tá? Por quê? Porque você vai fazer o corte manual, fica mais fácil para você passar ali no meio, para você cortar, tá certo? Ah não, eu vou usar o trator usando uma colhedora de cana para mim fazer minha colheita da cana, para mim tratar as vacas. Bom, aí pessoal, o espaçamento tem que ser menor, em torno no máximo 1,20 metro. Por quê? Porque você plantando ela mais larga, ela vai perfilhar mais, ela vai... A largura do corte que eu vou fazer aqui vai ser mais difícil para o trator passar e cortar. Ela vai embatumar, certo? Então, se eu faço com o trator esse corte, ela estando mais estreita, ela vai perfilhar menos e facilita justamente o corte, tá? Entendido, pessoal? Por isso que é importante o espaçamento, tá certo? O espaçamento vai definir da forma que eu vou cortar essa cana. A abertura do sulco. Sulco, né? Todo mundo sabe o que é um sulco. É uma abertura no solo, aonde eu vou fazer a exposição das mudas, tá? Essa abertura do sulco, ela tem que ser um sulco mais ou menos com 40 centímetros de largura, em torno de 35 a 40 centímetros de profundidade. Seria mais ou menos em torno disso aqui, tá? Colocar as mudas numa camada bem funda, ela vai brotar e isso vai me dar até uma perspectiva do meu canavial durar muito mais tempo, tá? Bom, uma coisa importante, você fez o preparo do solo, jogou o calcário em toda a área, tá certo? Aí você fez a abertura do sulco. A hora que você fez a abertura do sulco, né, abriu ele com 35, 40 centímetros de profundidade, aquela camada do fundo ela não está corrigida, não é verdade? Aí você faz uma aplicação do mesmo calcário que você utilizou dentro do sulco para você poder corrigir essa terra que você removeu. Como que se calcula, né? Converse com os nossos colegas no escritório que ele vai fazer o cálculo para você. Só um exemplo, né? Você jogou lá 2.000 kg de calcário em toda a área. Aí ele vai pegar a largura da secção do canal que você abriu, pelo comprimento do canal e vai calcular. Bom, nessa área aqui, só um exemplo, né? Eu abri o sulco de 40 centímetros, né? E ele tem 100 metros, né? Então aí ele vai calcular a área que você tem daquele canal e ele vai calcular a quantidade de calcário que você vai jogar dentro desse sulco. Entendeu, pessoal? Por quê? Porque a cana ela precisa ser corrigida também lá nas camadas mais profundas do solo, tá? Plantio. Pedi o Gilmar aqui que pega essas 3 canas aqui para mim só explicar, né, como que faz o plantio, tá? Então, o plantio e adubação. A adubação você vai fazer dentro do sulco, calcula também a quantidade de produto, de adubo que você vai jogar nesse sulco, remove ele no solo, aí você chegou a hora de você plantar a cana propriamente dita, tá? Então, primeiro passo, pessoal, ó, você cortou a cana, tirou, vai ser as mudas, você vai colocar
em torno de 3 a 4 canas dentro do suco, tá certo? Aí você tem, por exemplo, essa cana aqui, você colocou vamos supor que aqui tenha 3 pedaços de cana, né? Ou 4, né? Aí a ponta dela, ela não vai germinar, a ponta não serve. Então você vai expor, né? Só puxa essa para frente, para ela remontar, só para eles entenderem. Não, aqui você tá, aí, um pouquinho mais para cá, Gilmar. E mais ou menos assim, né? Em torno do meio metro, uns 60 centímetros. Você vai colocar ela justamente nessa posição aqui. Por quê? Porque a ponta não vai germinar e, em compensação, a que você colocou aqui, ela vai germinar. Entendido? Porque se você plantar ela, acabou aquela ponta, você colocou a outra, você corre o risco de ficar um espaço aqui no meio sem cana, não é verdade? Então, por isso que é importante, na hora que você for plantar, fazer justamente nessa posição, que é para você não ficar com falha no seu suco, no seu canavial. Entendido, pessoal? Aqui não tem coisa difícil para entender, é tudo coisa simples mesmo, né? Bom, depois que você fez o plantio, aí você vai picar ela normalmente, né? A cada 40, 50 centímetros você vai picar todas as mudas para ela brotar, tá? E depois você vai fazer a cobertura, né? A cobertura desse suco. Pegar aquela terra que está de lado, com auxílio de uma própria enxada, ou às vezes, se tiver uma lâmina, que for com trator, você vai fazer a cobertura desse suco, tá? Tratos culturais, pessoal. O que é esses tratos culturais? Você tem que manter esse canavial limpo, tá? Por quê? Porque o mato quando sai aqui, ó, certo? O mato quando sai, ele vai concorrer com a planta aqui. Então tem que manter limpo, tá? Essa limpeza, ela tanto pode ser manual ou química, né? Química utilizando os herbicidas e manual com aquele equipamento, né, que já veio lá dos nossos ancestrais, né? Meu avô, que é a enxada, né? Todo mundo conhece, né? Ou tração animal, né? Ou tração animal. A profundidade do suco, já falei, tá? Que é em torno de 35 a 40 centímetros. Escolha da variedade, pessoal. Isso aqui é uma coisa importante. Alto teor de sacarose, tá? A cana que vocês vão plantar. Poucas palhas secas, né? Quanto menos palha ela tiver, melhor. Essas palhas que eu falo, essas palhas maduras que vão caindo no solo, tá? Ela tem a alta produção, ela tem um rendimento por hectare, né? 70, 80, 90 toneladas por hectare, tá? Outra coisa importante, é uma cana que não pode pendoar. Por quê? Quando ela pendua, ela perde a sacarose. E aí ela perde um dos principais nutrientes que para a vaca de leite é importantíssimo, tá? Então, a cana, se vocês for pegar a cana com o vizinho para plantar, observe se essa cana não está pendoando. Se passou a partir do mês de abril, maio, se ela pendoou, ela já não serve, tá? Então procure uma cana que ela não pendua, tá? E o mais indicado é essas canas de usinas. Por quê? Porque eles já desenvolveram variedades de cana que justamente para ela não perder essa sacarose, ela não pendoa. Então é uma cana própria para você plantar, para servir de alimentação para o gado. Cana de usina, né? Tem umas 3, 4 variedades aí muito boas. Adubação em cobertura. Bem, fiz minha análise de solo, plantei, adubei, calcariei, de acordo com a análise, né? E eu preciso fazer as coberturas, porque os nossos solos são pobres. Pessoal, adubação em cobertura só a base de nitrogênio e potássio, que são elementos para o crescimento das plantas e para dar os nutrientes que são necessários para que depois a vaca vá comer e vá te dar resultado. Você plantou, você usou só fósforo no plantio, tá? Você abriu o suco, usou um super simples, um MAP, que são produtos à base de fósforo, tá certo? E depois você vai fazer as coberturas nitrogênio e potássio, né? Não vamos aqui entrar em detalhe, depois as dúvidas que vocês tiverem, pode conversar com os nossos colegas no escritório, que eles estão aptos para orientar nesse sentido, tá? Manejo de corte. Evitar corte profundo. A gente que pega um enxadão, e corta lá embaixo, 5 centímetros, vai demorar para brotar essa cana, tá? Evitar corte alto. Outros cortam
com 10, 15, 20 centímetros de altura. Né? O que vai acontecer? Esse que você cortou, que ficou para fora, ele vai fermentar. Até esse cana ele entrar no processo de fermentação, para a cana começar a brotar, aí vai ser muito demorado. Tá? Corte aí numa altura, né? Em torno de 4, 5 centímetros de altura é o suficiente. Tá? Com auxílio de uma foice, né? Faça o corte. Corte a cana, pessoal, no máximo para 2 dias. E aqui eu quero abrir um parênteses para a gente explicar uma coisa. Bom, por quê? Porque se cortar a cana por mais de 2 dias, ela vai fermentar. Certo? Ela fermentou, ela já não vai servir mais para a alimentação das vacas. Tá? Então hoje nós temos o processo que é o processo de hidrolisação da cana. O que é isso? É você cortar ela, picar, expor ela, aplicar o cal virgem, né? E aí essa cana ela vai ter um tempo de duração maior. O que nós queremos com isso? Nós queremos com isso justamente ter realmente, por exemplo, você vai chegar no final de semana. Aí seu funcionário, quem tem funcionário, ou seja lá quem for, né, que vai cortar, queria às vezes dar uma descansada, queria ir para o rio pescar, enfim, fazer alguma coisa diferente no final de semana. Então o que ele vai fazer? Ele vai chegar na sexta-feira, ele vai calcular a quantidade de cana que ele vai utilizar, ele vai picar a cana e vai aplicar, né? Vocês podem conversar com os nossos colegas sobre essa questão. Ele vai aplicar o cal para hidrolisar. Aí a cana não vai fermentar. E aí é possível essa cana dela ficar até 4 dias armazenadas ali para você ir fornecendo, né? Aí o rapaz que faz o corte não precisa também cortar todos os dias. Ele pode cortar para 2 dias, para 3 dias, né? Então isso aí é justamente para flexibilizar a nossa mão de obra, né? Mão de obra hoje é um custo muito alto nas nossas atividades, né? Outra coisa, pessoal, quero falar rápido também sobre o manejo pós-colheita. E uma das coisas que nós queremos enfocar aqui é a questão da utilização da ureia para vacas leiteiras. Eu já vi muita gente falar, a ureia mata a vaca, mata mesmo. Mata e mata rapidinho. Por quê? Porque às vezes você aplicou numa dose de forma errada, né? Ou às vezes ela foi lá e comeu, esqueceu um pouquinho da ureia separada, ela foi lá e deu uma bocada. Vai morrer mesmo. Se você não tiver um vinagre para dar ali pelo menos 20 litros de goela abaixo para ela na hora que você notou que ela começou a empazinar, ela vai morrer mesmo. Às vezes por um descuido nós perdemos um animal que custa 4, 5 mil reais, né? E aí as pessoas criam resistência com relação à questão do fornecimento da ureia, né? Por quê? Porque viu o vizinho dele matar a vaca e que ele ali esparrama a conversa ruim, é rápido demais para esparramar. Não é verdade? Então, rapidão a conversa esparramou e o cara já cria resistência e não vai usar. Pessoal, a ureia ela tem suas vantagens altamente valiosas. A ureia, ela vai, quando você pega a vaca comeu a cana com a ureia, a função dela é aumentar a quantidade de bactérias no rumen. O que é isso? É umas bactérias que vão trabalhar, vão processar os alimentos que estão no rumen para que esse alimento ele possa ser desintegrado e a criação esteja realmente um melhor aproveitamento daquilo ali. Tá? É uma tecnologia simples, é de fácil adoção, muito fácil adoção, qualquer um pode usar, de baixo custo. E aqui o importante, pessoal, veja bem, está escrito aqui, potencializa a proteína para até de 3 para 11%. Veja bem, eu tenho uma cana normal, né, igual essa que está aqui, você pica ela, você manda analisar, ela dá 3% de proteína. Quer dizer, uma vaca geralmente a gente fala que ela precisa comer de 16 até 22% por cento de proteína. O que é isso? É a quantidade de grama que ela precisa comer. Se ela produz mais leite, ela tem que comer mais. Se ela produz menos, ela vai alimentar com menos, né? Mas se eu tenho a cana
que ela dá 3%, e com a utilização da ureia ela passa para 11%, só com o uso da ureia eu vou ganhar 8%. Isso é custo, isso é receita para o produtor. Tá? Então, se eu preciso, por exemplo, dar 3 kg de concentrado para a vaca, que é uma ração que ela tem 20%. 2 vezes 3, 6. Ela vai comer 600 gramas de proteína por dia. Isso dividido em duas alimentação. Tá? Então, aqui, pessoal, está a chave da nossa capineira. Tá? A chave da cana que eu preciso produzir, do napier que eu vou plantar e produzir. Tá? Nós vamos ter um resultado muito bom aqui em termos de baixar custo de produção. Tá? Pode virar. Bom, qual que é a das funções da ureia, né? Previne os problemas sanitários na função ruminal, tá? Ela vai melhorar a ruminação, essas bactérias elas vão trabalhar dentro do rumo, ela vai melhorar a digestibilidade desses alimentos, tá? Nós vamos ter uma economia de ração comprada. Ração hoje tá até mais ou menos, né? Porque os nossos grãos estão bem baratos, não é verdade? Mas imagina a ração, o preço que estava o ano passado, né? A ração, o preço que estava e a gente tratar dessas vacas comendo aí 3, 4, 5 quilos de ração por dia, né? Então isso, né? Nós podemos diminuir o custo com essa ração comprada. Só volta um pouquinho só para mim concluir ali. E quando a gente fala, pessoal, tudo a gente tem que fazer, pessoal, tem que fazer conta, né? Você vai produzir, você pega uma vaca que dá 6 litros de leite, ela não pode comer a mesma ração com a vaca que dá 15, 20 litros de leite, né? Se a gente tiver uma vaca de 6 e outra de 10 ou de 15 litros, o que nós temos que fazer? Ou fazer o tratamento separado, né? Ou então nós pegar o nosso gado e padronizar ele em termos de produção. Eu vou ficar com vaca aqui de 10 a 12 litros, que vai ser mais ou menos o mesmo tratamento igual. Porque se você tratar uma vaca, se a ração que uma de 12, 15 litros comer e a outra que dá 5 litros comer, você está perdendo dinheiro, não é verdade? O produtor tem que fazer conta, né? Aliás, ele faz, às vezes ele não dá muita importância no trabalho que ele faz, né? Torna o sistema funcional, tem um melhor planejamento. Olha, veja bem, é justamente sobre isso que eu estava colocando, né? Você separar ou ter mais ou menos um gado que tenha o mesmo padrão, né? Para você não perder dinheiro com tratamento em termos de fornecimento de alimento em vacas que tenha uma baixa capacidade produtiva. Bom, eu quero falar rapidamente com vocês sobre a questão, né, do fornecimento de ração para as vacas de leite. Pessoal, eu dividi aqui em 3 semanas. Por quê? Porque você precisa fazer uma adaptação nesses animais, né? Se você pegar, vou dar a cana com ureia, e já na primeira semana você der a dose alta, você vai matar animal. Tá? Se você faz, por exemplo, isso de forma adaptada, o rumo dela vai trabalhando, o organismo das vacas vai se adaptando, e aí você tem uma condição para poder ir mudando isso de forma gradativa. Então, por exemplo, eu tenho aqui 100 kg de cana picada, tá certo? Na primeira semana, em 100 kg de cana picada ou napier picada, que seja, você vai colocar 300 gramas de ureia mais 30 gramas de sulfato de amônio. Por que o sulfato de amônio? Nesse processo, pessoal, o enxofre ele tem uma função muito grande nessa questão, por exemplo, do aumento das bactérias, né? A ureia tem nitrogênio. O sulfato de amônio ele tem nitrogênio e mais enxofre. Tá? Por isso que tem que misturar o sulfato com a ureia para você fazer a aplicação para que o resultado seja perfeito. Tá? Então, em 100 kg de cana picada, que dá para tratar aproximadamente de 5 vacas, considerando que cada uma come em torno de 20 kg,
Tá? Na primeira semana eu coloquei 300 gramas de ureia mais 30 gramas de sulfato de amônia. Na segunda semana eu comecei a tratar sexta-feira. Na outra sexta-feira eu já vou mudar. Ó, nos mesmos 100 kg de cana eu vou colocar 600 gramas de ureia mais 60 gramas de sulfato de amônia. Na segunda semana. Na terceira semana, 900 gramas de ureia mais 100 gramas de sulfato de amônia. Aí pronto. Aí eu vou manter esse tratamento, tá? Sempre considere em termos de 1% das misturas de sulfato e ureia, né? Que aqui é 100 kg e aqui dá 1 kg, então 1% dessa mistura. Ou seja, se eu vou tratar das vacas 2 vezes por dia, eu só preciso calcular essa questão, por exemplo, se é 100 kg, se é para dar 20 quilos, então se eu vou tratar de 5 vacas, eu vou tratar de 10. Por quê? Porque eu vou dar as canas picadas cedo e à tarde. Tá certo? Então é só uma questão de fazer as contas de qual realmente é aquela conclusão que nós precisamos, né? Então aquela mistura, depois dela estacionada, vamos precisar de 900 gramas de ureia e mais 100 gramas de sulfato de amônia por 100 kg de cana picada. Ó, uma coisa importante. Deixa eu falar para vocês, porque depois alguém pode fazer isso aí e tá tratando, tá na terceira semana, tudo adaptado, aí deu um problema numa vaca. Bom, você teve um problema com a vaca. Ela ficou 2 dias sem comer a dose máxima ali, que é 900 gramas de ureia e 100 gramas de sulfato de amônia para 5 vacas. Bom, aconteceu isso, pessoal. A vaca ficou 2 dias sem comer, ela vazou a cerca e depois ela voltou. Bom, aí você tem que voltar ela na primeira semana, adaptar novamente. Por quê? Porque se ela ficou 2 dias sem comer, se ela for comer a dose total, você vai perder a vaca. Tá? Então essas coisas é importante a gente saber, né, e ter o cuidado. Né? Ah, a vaca ficou doente, ficou lá tantos dias sem comer. Você volta ela na primeira semana de adaptação. Depois que ela já está na terceira semana, você vai voltar normalmente ela juntamente com os outros animais. Tá? Só para concluir essa parte de capineira, pessoal. Então a capineira, ela é uma estratégia, né? Ela regula o balanço alimentar. Né? É uma forma de você manter os alimentos naquela dieta para produzir aquela quantidade de leite que você precisa, certo? Ela é fundamental no manejo das pastagens. Veja bem, chegou a época da seca, pasto tudo seco, né? Pasto tudo seco. Você solta a vaca para ir no pasto seco, ela não come, ela só vai lá dar umas comidinhas, mas na verdade em termos de nutrição ela está comendo muito pouco, tá? Então de repente é mais importante você manter essa vaca confinada do que soltar ela para ela ir procurar para comer o quê, se o pasto está seco, não é verdade? Então a energia que ela vai sair para consumir, que ela vai queimar, vai ser muito maior do que aquilo que vai retribuir em termos de produção de leite. Então de repente é melhor você manter ela tranquila, debaixo ali de um pé de manga, sem andar muito, para não queimar energia, tá? Então, em termos desse manejo de pastagem, né, ela está inteiramente associado, né, com aquilo que você tem que fornecer durante o período da seca, né? O Orlando já falou com o grupo que já passou pelo nosso colega Orlando ali, falou com certeza sobre a questão do manejo, a questão da qualidade do capim, né, o tamanho de pastejo que deve ter, né? E tudo isso aí, a capineira, você tem como regular isso aí, tá certo? Ela estaciona a diferença de produção entre a seca e as águas. Já comentei aqui que quando você tira leite a pasto, você vai tratar essas vacas, você vai deixar ela nos pastos aí até o mês de maio, junho, se estiver chovendo. A partir daí você já tem que começar a introduzir na questão do uso da capineira, né? Aí quando eu falo capineiro, eu estou falando de cana, eu estou falando do napier, né? Nós temos aqui os 2 tipos de napier, né? Esse verde e esse roxo, né?
Tem uns que preferem mais o roxo, tem outros que preferem mais o Napier verde, né? Napier, pessoal, ó, um excelente alimento. Você não pode gravar aqui. Com certeza o produtor está deixando para ele tirar a muda, né? Mas vamos só dar um exemplo. Tem gente que planta o Napier e fica tudo alto e quer cortar e dar para as vacas. Isso aqui não vale nada, isso aqui é bucha, é perigoso até furar o rumo da criação, né? Napier, ele tem que ser manejado, né, justamente numa altura que é possível você ter o melhor aproveitamento em termos nutricional da planta, né? Ele não pode passar de 1,30 m, né? Ele não pode formar, né? Aqui, ó, aqui tá tenro, né? Você triturou isso aqui, ó, você tá dando realmente uma quantidade boa de proteína para os animais, tá certo? Quem vai usar a capineira de Napier tem que ter uma preocupação. Primeira preocupação, nós precisamos do pasto na seca. O nosso período de seca e água aqui é bem definida, né? É uma coisa lógica. Você planta um Napier na seca, você não vai ter ele vegetado. Não é verdade? Você não vai ter ele vegetado. Ele não vai estar desse jeito na seca. Então, se você vai usar só a capineira sem fazer silagem, você tem que ter a preocupação de ter que irrigar essa capineira. Porque você precisa do pasto, do alimento, justamente no período da seca. Se tiver, né, 3, 4 meses de seca, ele não vai ter a vegetação que precisa, tá certo? Então, qual é a forma de você fazer com o Napier? Silagem. Pode fazer silagem de Napier perfeitamente. Muito bom. Em termos de nutriente é excelente. E em termos de utilização, por exemplo, de você poder manejar, né, tendo a cana, tendo a silagem de Napier ou a própria silagem da cana, muito boa também, pode ser utilizada, né? A capineira, você implantou ela, você pode perfeitamente utilizar ela de várias formas, tá? Importante é você ter o alimento no período da seca, o alimento que você precisa para fornecer para essas vacas produção de leite, tá certo? E você também, tratando melhor dos animais, pessoal, você tem aquilo que nós chamamos, né, de uma regularidade no manejo produtivo, tá? Qual é a época que nós precisamos produzir o leite? Precisamos fazer cota, é o período da seca, tá? Então é uma coisa bem definida, tá? Se as vacas estão bem nutridas, bem alimentadas, o cio, né, vai melhorar, a questão do manejo reprodutivo vai melhorar, né? Quem tira leite, nós temos que ter a seguinte preocupação. Veja bem, nós temos que pensar em lactar, em fazer a ordenha dessas vacas, no mínimo de 270 dias, no mínimo. Podendo se estender até 300 dias. 300 dias são 10 meses, né? O que isso vai depender? Isso vai depender do nosso padrão racial dessas vacas. Se você tem uma vaca girolanda, quando ela pare, ela começa com 10 litros. Presta atenção, se não é isso, às vezes estou mentindo. Ela começa com 10 dias. Quando ela está com 4, 5 meses, ela começa a baixar a produção. Tá certo? Quando ela está no final da lactação, às vezes ela está com 5, 6 litros. Não é verdade? Então, todos esses aspectos do produtor, ele tem que ter essas informações para saber manejar, né? A vaca pariu, com 25 dias, ela entra no primeiro cio. Não deve ser enxertado nesse primeiro cio. Espera o segundo cio, 45 dias. Aí é a hora de você ou fazer a inseminação ou colocar ela com touro. 45 dias, o segundo cio. Aí você já estava tirando leite dela com 30 dias, né? 35 dias, 40 dias, depende do período que ela limpou o leite, né? E isso, pessoal, isso vai determinar justamente a época que eu vou separar. Se você conseguir, em 30 vacas, enxertou no segundo cio, e tirar o leite durante os 300 dias,
ela vai ter no máximo 2 meses para ela poder descansar. E aí ela já vai parir novamente. Dessa forma, nós vamos ter em torno de 80% das nossas vacas em lactação. 80%, que é o ideal. 75% é bom, 75% é um número bom. Agora, 80% é o ideal, tá certo? E aí nós vamos ter uns intervalos de parto, né, mais curto, nós vamos ter uma produção mais constante, né? A nossa renda vai melhorar, não é verdade? A nossa renda melhorando, nós vamos ter melhor qualidade de vida, né? Nós vamos poder dar uma qualidade de vida para as nossas famílias melhor, né? Quem não gosta de viver bem? Todo mundo gosta, não é verdade? E é preciso, né? Quem trabalha precisa ter essa remuneração digna, tá certo? Então, eu só estou falando isso aqui, pessoal, que isso aqui está altamente ligado a esse último texto, item que nós colocamos aqui, que é a questão da regularidade do manejo produtivo, tá? Quem vai mexer com leite tem que ter essas informações, é preciso ser trabalhado. E ela está altamente ligada à parte alimentar, né? Se a vaca estiver bem nutrida, bem alimentada, ela vai dar o cio na hora correta, ela vai parir na hora correta e você vai tirar o leite no tempo suficiente. Se a vaca demora 6 meses depois que pariu para pegar uma nova cria, você não vai alcançar aqueles 80% que eu falei que é o ideal, você manter aqueles 80% de vaca em produção. Tá certo? Quer dizer, se eu tenho 30 vacas, eu preciso ter 23, 24 vacas em produção, sendo ordenhada todos os dias, durante 300 dias por ano. Tá? Eu vou ter aí em torno de 5, 6 vacas, 7 vacas só solteiras. Tá? As vacas que estão solteiras, elas precisam receber a mesma alimentação da vaca que está em lactação. Tá? Então, era isso que nós gostaríamos de falar no tocante à questão da alimentação, da utilização da capineira como uma alternativa para você manter todo esse padrão produtivo, tá certo? E eu quero convidar vocês para nós nos posicionarmos ali, que eu quero falar um pouquinho sobre a questão da coleta de amostra de solo, né? Para a gente poder informar e passar. Tá bem, pessoal, é o seguinte, aqui é aquilo que nós falamos inicialmente lá. A primeira coisa que nós temos que fazer para a gente começar bem a nossa atividade, tá certo? Então, eu vou fazer aqui uma forma correta de como coletar o solo, né? Eu sei que muita gente já sabe, e aqueles que não sabem vão ter oportunidade para ver. E o solo, é aquilo sempre que eu falo nas palestras que a gente dá para os agricultores é o seguinte: quando a gente orienta a pessoa a fazer uma coisa, às vezes o entendimento não pode ser o perfeito, não é verdade? Às vezes eu falo aqui uma coisa, um entende de uma forma, outro do outro, outro do outro. Mas se vê fazer, essa não vai ter problema. Todo mundo viu fazer, todo mundo vai fazer da forma correta, tá? Então eu quero dizer aqui o seguinte: numa área como essa aqui, que tem o mesmo padrão, tá certo? Então nós temos que fazer em torno de 5 a 6 amostras, 7 amostras, daquilo que nós vamos fazer aqui, misturar para fazer uma amostra composta. Tá? Então o que o produtor tem que fazer? Esses dois elementos bem simples aqui, né, que é o enxadão e a pá, tá certo? Nós vamos fazer um buraco chanfrado na terra assim, tá? E vamos tirar uma fatia de solo de mais ou menos 2 dedos com 20 centímetros de profundidade. Tá? Então eu vou pedir que faça nos auxilie aqui, né? Só para a gente demonstrar. Eu queria que você colocasse a mão assim, para não destorroar, né, esse solo, porque ele está muito, realmente ele está muito
seco, tá? Então nós vamos tirar uma fatia aqui, ó. Segura isso aí. Isso. Bom, então aqui nós tiramos uma fatia de solo, tá? O que nós temos que fazer? Nós temos que preparar esse solo. Primeiro, quantos centímetros tá? Ó, 20 centímetros, tá bom. Podia afundar um pouquinho mais. Tem uma faca ali que eu trouxe, coloquei. Hã? Tá aí? Por favor, a faca. Essa faca nem é para brigar não, pessoal. Essa faca aqui é só para... Então veja bem, aqui nós vamos fazer isso aqui, tá? Ó, eliminar isso aqui para fora. Por quê? Porque não precisa andar com um monte de terra desse, né? Vou fazer isso aqui, tirar isso aqui. A parte que eu vou aproveitar é essa parte aqui, tá certo? Então, por que 20 centímetros, pessoal? Porque 20 centímetros é mais ou menos aonde concentra a maior parte das raízes das plantas, tá? O que está errado aqui, ó? Veja bem, dá todos aí, pode observar. Essa parte aqui, ó, ela tá mais fina do que aqui. Não é verdade? Se eu for mandar desse jeito aqui pro laboratório, na hora que eu for misturar isso aqui, essa parte aqui ela vai ficar mais representativa. Não é verdade? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar uma acertada aqui, ó, tá? Então qual que é a acertada? Vou fazer mais ou menos na mesma altura aqui, ó. Vou tirar uma camada aqui, né? É claro que a terra não vai ajudar porque tá muito seco, né? Mas é mais ou menos isso aqui, ó. Quer dizer, a mesma grossura que ela vai ficar aqui, ela vai ficar aqui. E dessa forma, eu vou ter uma amostra representativa, tá? Isso aqui eu vou jogar num balde, tá certo? Um balde plástico, ter sempre a preocupação de ser um balde plástico, não pode ser um balde de zinco. Vou repetir esse procedimento em torno de 5, 6, aqui vamos falar que dá um hectare, uns 6 pontos. Para quê? Para a minha amostra ela ficar representativa da área. Eu não tirei só aqui, eu tirei de vários pontos para ela ficar bem representativa. Tá? E o procedimento de eu andar na área, né, eu vou andar sempre em zigue-zague, ou seja, ó, vou caminhar assim, ó, né, que eu tenho a área aqui, vou caminhar em zigue-zague, né? Em cada ponto desse, eu vou tirando, tá certo? Tirei 5, 6 pontos, joguei no balde, aí no balde eu vou fazer a mistura. Misturar ela muito bem misturada, que seria justamente para você manter o solo bem homogêneo. Não precisa, pessoal, tem gente que vai tirar a terra para analisar, o que ele faz? Às vezes ele faz isso, ó, rapa aqui, ó, né? O que ele fez aqui? Ele jogou a terra boa, que é a parte de cima, ele tirou fora. Quer dizer, eu tenho uma chance de errar, tá certo? Então, você vai fazer a limpeza, igual eu fiz aqui, apenas no sentido de tirar essa terra de cima, tá? E fez esse procedimento de 4, 5 pontos, e aí você vai levar lá para os nossos colegas na Embraer, e aqui como é uma região de assentamento, temos que falar o seguinte, tem um incentivo para fazer análise de solo. Quem já fez análise de solo aqui? Levanta a mão. Tá. Quem não fez análise? Quanto vocês acham que custa uma análise de solo? Hã? 73? 20? Olha só. Para produtor assentado tem um incentivo. Qual que é o incentivo? Custa R$22 o análise de solo. A Embraer faz esse preço, R$22 o análise de solo. Se ele não é assentado, ele vai pagar R$34. Tá certo? R$33,50. Só pega para mim fazer essa amostra aí. A amostra. Aí você vai colocar tudo isso aqui, pessoal, num saquinho. Não precisa mais do que essa quantidade de terra. Vão até os nossos escritórios. Os nossos colegas vão pegar essa análise de solo e vai fazer esse questionário que vai junto. Tá? Se você fez 2 análises de solo, você tem que separar a número 1 da número 2 e saber depois onde que é a número 1 e a número 2. Para a hora que o técnico for fazer as orientações, ele faça também de forma correta. Tá bom? Tudo entendido, pessoal? É fácil fazer? Muito fácil, né? Você falou de uma hectare, 6 pontos. Certo. Se o solo for homogêneo, né? Se eu tiver uma hectare de 12, quantos pontos? Como? Se eu tiver uma área de 12. 12 hectares? 12 hectares. Se a terra for igual, se for do mesmo padrão, se for uma parte mais escura, uma parte mais clara, você tem que diferenciar uma da outra. Se ela for o mesmo padrão, ela pode ser feita uma análise só, tirando nesses 8, 10 pontos, faz uma.
tá? Uma coisa importante, pessoal, né? Uma coisa importante. Os erros que se houver o erro na coleta de solo, certo? O técnico não vai ter culpa, porque ele vai analisar o que está aqui na terra, tá? Então é importante que a coleta seja bem feita para que a terra seja corrigida também de forma correta. Tá bom? Então é isso aí, gostaria de agradecer a atenção de vocês. E lá na hora do nosso comer o pão com carne ali, né? Aí nós vamos ter a oportunidade de conversar. Se tiver alguma dúvida, nós estamos à disposição para a gente conversar. Tá bom? Pessoal, Obrigado. nós queremos agradecer aqui o Eliel, né? Ele, como a grande maioria dos nossos profissionais, são profissionais capacitados, treinados para atender bem. E eu quero deixar um recado para vocês. A agricultura familiar, para se sustentar, ela depende de dois fatores. Primeiro, o planejamento e segundo, tecnologia. Tudo que vocês viram aqui, ele focou em cima do quê? Em tecnologia e planejamento. E dentro do planejamento eu vou inserir para vocês, foquem o associativismo e o cooperativismo, que nós entendemos que é a única alternativa de melhorar a renda para nós não sermos escravos daqueles que querem usar o agricultor, tanto na renda empresarial como na familiar. Obrigado a todos, desculpa eu ter culpado esse tempo aqui, mas isso aqui é companheiraço, tá? Então parabéns aqui, uma salva de palmas para ele. Obrigado.